Boa noite, pessoal. Que Jesus abençoe a todos e nos envolva em sua paz. Espero que todos estejam bem, estejam ouvindo, vendo de uma forma boa aí, né? Como é que tá, pessoal? Tá tudo ok? Deixa eu só ver aqui uma coisinha que tá dando umas falhas aqui. Quem puder, quem puder postar nos grupos, pessoal, quem está nos grupos, né? Eu sei que muitos de vocês estão nos grupos que eu estou também. E tá cada vez mais difícil de postar, né? O Facebook tem colocado mais dificuldade para a gente postar nos grupos, né? Então, quem puder individualmente aí nos ajudar a colocar nos vários grupos que vocês participam, ajuda, porque tem muita gente que fica esperando nesses grupos, né? Então, quem puder ajudar aí, contribui bastante com a gente, tá? Então, vamos lá, pessoal, vamos começar, né? Já estamos na hora. Vamos então dar início aqui. Convidando a todos para nos acompanhar em pensamento. Vamos fechar os olhos e abrimos os olhos da alma, de modo a podermos então sintonizar com as frequências elevadas, assimilar essas correntes de luz e participarmos, compartilharmos energias, conteúdos, sentimentos, pensamentos nessa faixa de vibrações em que vibram seres e coisas no nível mais elevado, no nível mais saudável, no nível mais equilibrado, mais luminoso. Ajuda-nos, Senhor Jesus, durante o nosso estudo, para que compreendamos a mensagem que André Luiz nos trouxe, que os bons espíritos nos trazem. Pedimos que a tua luz ilumine os lares que estão conectados a nós, todos os irmãos e irmãs que estão conosco, nas casas espíritas, nos grupos de estudo variados que estão no Brasil e fora do Brasil, todos aqueles que estão em trânsito nesse momento, todos os irmãos que estão ouvindo o material gravado, né, colocado nas plataformas de podcast, que todos sejam envoltos, Senhor, em doces e brandas vibrações. Muito obrigado, Mestre querido, por tudo que temos recebido, por toda a oportunidade que temos tido de viver nesta encarnação, de aprender, de desenvolver e de poder conviver com tantos irmãos, tantos amigos, próximos ou distantes, no plano físico ou no plano espiritual. Que a luz do teu amor envolva todos aqueles que estão com os nomes também na área de texto, que estão pedindo por essas pessoas, todos aqueles que frequentam Maria de Nazaré e todos os centros que estão ligados a nós. Que a tua luz nos envolva a todos, nos proteja e abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Vamos lá, né? Vamos dar início ao estudo de hoje, né? Que é o estudo do livro Missionários da Luz, né? Que a gente tem realizado todas as sextas-feiras, né? Às 20 horas. É um livro de André Luiz, do Espírito, através da mediunidade Francisco Cândido Xavier, tá? Nosso querido Chico Xavier. Nós estamos no capítulo 3, né? Desenvolvimento mediúnico. E o André Luiz está fazendo um curso, né? Com o Espírito Alexandre, né? Que é um grande instrutor no plano espiritual. E o André Luiz está fazendo um curso principalmente aprendendo a respeito, no começo agora, né? Aprendendo alguns elementos sobre mediunidade. Então ele está conhecendo os trabalhos mediúnicos que o Alexandre participa, né? Que ele conhece, que ele coordena. Então ele está tendo alguns elementos sobre a reunião mediúnica. E o nosso capítulo aqui, né, desenvolvimento mediúnico, que é a possibilidade que todos temos de chegarmos à casa espírita, começarmos a estudar, né, vimos a participar de grupos mais especializados, né, de estudo, de prática mediúnica, né,
para que a gente possa ter os primeiros rudimentos ali sobre a mediunidade. Muitos já possuindo claramente a mediunidade, outros menos, mas querendo aprender, querendo tentar identificar, né? E aí nós estávamos vendo um rapaz, né, que um primeiro candidato ali à mediunidade, tentando a psicografia, né? Mas é um rapaz que estava muito envolto em vibrações ligadas ao desequilíbrio do sexo. Vocês lembram? Né? Então, o André Luiz percebeu que a epífise, que é a glândula pineal lá no centro da cabeça, que é a glândula da vida mental, da vida espiritual, que no médium em atividade, essa glândula está muito ativa, radiante, né? Durante o fenômeno mediúnico. Ele percebeu que havia uma fraca luminosidade nesse rapaz e que a região sexual dele estava repleta de micro-organismos espirituais, né? Obscuros, como se fossem pequenos vampiros, né? Pequenos vampirozinhos ali, sugando a energia genital, a energia sexual, roubando a energia desse centro energético que é o centro genésico, que é o primeiro ali que vai fornecer essa energia, né? As forças sexuais da alma que devem ascender, né? Subir ali ao longo da coluna, ali, alimentando os demais centros energéticos para que possa ativar o centro coronário, onde está a epífise ou pineal. Né? Só que no caso do rapaz, boa parte da energia ele estava gastando no campo sexual através de experiências de baixo nível, né? Não eram experiências normais, positivas, né? Com a sua esposa, num clima de saúde, de equilíbrio, né? Eram experiências variadas, né? Certamente com pessoas variadas, né? Que ele estava atraindo entidades vampirizadoras nessa área do sexo, né? Então nós estamos aqui analisando justamente essa, né? Nós estávamos analisando essa questão, né? Certo? Vocês se lembram, né? Aí o André Luiz continua aqui, né? Não saíra do meu intraduzível espanto quando o instrutor me chamou a atenção para um cavalheiro maduro que tentava a psicografia, né? Quer dizer, mal tinha saído do espanto que tomou conta dele observando o rapaz lá, né? Que estava tentando E aí a gente precisa lembrar que ele estava tentando a psicografia, só que sem resultados positivos, né? Quer dizer que o resultado final não estava sendo bom e o rapaz não sabia por quê, né? Tô só ajustando aqui. O rapaz não sabia por quê. Muita gente, às vezes o resultado não está sendo bom e a pessoa não sabe por quê. Uns acham que é falta de sorte, outros acham que é, né? Que os bons espíritos não estão ajudando, né? Só que não é nada disso, né? Às vezes é pura falta de preparo, de bons hábitos, né? De discernimento, de conhecimento que ajude a nos equilibrar mais para que a nossa ação na mediunidade possa ser mais efetiva, né? Então eles viram, o Alexandre chamou a atenção dele para um cavaleiro maduro, né? Um senhor já de alguma idade que tentava também a psicografia, tá? Observe este amigo, disse-me com autoridade. Não sente um odor característico? Efetivamente, em derredor daquele rosto pálido, assinalava-se a existência de atmosfera menos agradável. Né? Então, o Alexandre chamou atenção para um odor característico. Você não sente um cheiro, um odor característico? O André Luiz percebeu, né? Também falou, realmente, né? E havia uma atmosfera menos agradável em torno desse senhor. Né? Oi, pessoal. Tá sem som? Acho que não, né? Vocês estão ouvindo, pessoal? Como é que tá o som aí? A lotérica. Como é que tá o som aí? Tá dando pra ouvir direitinho?
Acho que sim, né? Porque a maioria tá ouvindo, né? Senão vocês estariam todos aí já reclamando, né? Tá tudo bem, né? O meu pra mim aqui também tá ok. É, tá? Vamos lá então, né? Então vamos lá, vamos para esse Senhor agora, né? Semelhava-se-lhe o corpo a um tonel de configuração caprichosa, de cujo interior escapavam certos vapores muito leves, mas incessantes, né? Quer dizer, parecia ali um tonel, né, caprichoso, porque é o corpo, né? O corpo com seus órgãos, com, né, suas entrâncias, reentrâncias ali, né? É, e esse senhor escapava de dentro dele certos vapores muito leves, mas incessantes, né? O que será, né? Esses vapores que estão saindo desse senhor, né? Via-se-lhe a dificuldade para sustentar o pensamento com relativa calma. Ele estava difícil dele concentrar o pensamento com uma certa calma. Porque a gente tem que ter, outro dia eu estava falando, às vezes uma pessoa muito ansiosa, muito inquieta, é difícil dela captar as coisas, dela perceber, porque ela precisa ter um pouco de tranquilidade, né? De silêncio íntimo para observar, né? Então, às vezes o primeiro passo é por aí, né? Acalmar um pouco as ansiedades, aprender a respirar, aprender a silenciar o pensamento, aprender a relaxar o corpo, né? Se auto-observar, né? Certo? Então ele não conseguia, ele estava difícil para ele sustentar o pensamento com relativa calma. Não tive qualquer dúvida. Deveria ele usar alcoólicos em quantidade regular. André Luiz percebeu pelo odor, pelos vapores, pela atitude ali mental dele, né? Ele falou, não tive qualquer dúvida. Deveria ele usar alcoólicos, né? Em quantidade regular, né? Então é alguém que fazia um uso aí constante, né? Regularmente aí do álcool, né? Vali-me do ensejo para notar-lhe as singularidades orgânicas, né? Começou a observar o corpo dele, como é que está, os órgãos, né? O aparelho gastrointestinal parecia totalmente ensopado em água ardente, né? Quer dizer, o aparelho gastrointestinal, estômago, intestino, parecia totalmente ensopado em água ardente. Quer dizer que ele fazia uso, né? De, de, de destilado, né? De, de cachaça, né? De aguardente, né? Então, o organismo dele estava ali, estava registrando a presença, porque ele devia fazer uso, pelo jeito, ele fazia uso constantemente, né? Regularmente, né? E vai ficando ali, vai fazendo parte do organismo ali, vai estando sempre presente, né? Porquanto essa substância invadia todos os escaninhos do estômago e começando a fazer-se sentir nas paredes do esôfago, manifestava sua influência até o bolo fecal, né? Quer dizer, até o bolo fecal lá no intestino, né? Tava lá a presença do álcool lá, nitidamente perceptível, né? Você vê em todo o corpo ali, o gastrointestinal estava a presença do álcool, né? Certo? Por isso que tudo que a gente come, tudo que a gente ingere, bebidas e comidas, tudo isso interessa ao corpo, interessa à mediunidade, interessa aquilo que a gente vai absorver, ao funcionamento do corpo, né? Ao ectoplasma, as forças que nós vamos, as forças mediúnicas que nós vamos trabalhar, né? Por quê? Porque quando nós estamos encarnados, a relação espírito-corpo é muito próxima. Então, o que interessa ao corpo, de alguma forma, interessa às forças mediúnicas, né? Certo? Né? Então, vamos lá, né? Espantava-me o fígado enorme, né? Você viu, o fígado já estava enorme, estava inchado, né? Dilatado. Pequeninas figuras horripilantes,
postavam-se vorazes ao longo da veia porta, que é uma das mais importantes, né? Lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos. Você vê que coisa, né? Espantava-me o fígado enorme e de novo a presença desses seres microscópicos, desses pequenos vampiros, dessas energias, né? Dessas presenças vampirizadoras, micro-organismos, que ele chamou de lesmas, né? O Alexandre chamou de lesmas, falou, eu vou chamar de lesmas por falta de outra denominação melhor, né? Lesmas, chamou de lesmas, né? São micro-organismos ali que estão vampirizando, né, o corpo desse senhor também. O do rapaz a gente viu no aparelho genésico. Aqui a gente está vendo, né, no gastrointestinal, nos órgãos adjacentes ali, presença de pequeninas figuras horripilantes. Olha só, André, pequenas figuras horripilantes, né? Que estavam ali lutando contra os elementos sanguíneos mais novos, né? Tentando até do sangue retirando as energias que, lógico, o sistema circulatório nos reabastece, né? É como a seiva na planta que vai levando, né, os elementos de vida para todas as partes da planta. O sangue é a nossa seiva, né? É a nossa energia, os nutrientes que, através da circulação, chegam a todas as partes do corpo. Só que esses seres horripilantes aí, vampirizantes aí, eles vão sugando. Onde eles podem, eles vão sugando as energias. Entendeu? Aqui no caso, por causa do comportamento da ingestão do álcool. Você vê que todos os vícios, todos os problemas morais que a gente tem, todos eles terão as contaminações específicas de bacilos específicos de origem espiritual, de origem mental, né? Certo? A Giovana, engraçado, eu achava que seriam espíritos. Não, Giovana, são duas coisas, tá? Veja bem, nós no nosso corpo físico, nós podemos nos contaminar de vírus, bactérias, né? Os vermes que também passam a residir dentro de nós, giardia, lombriga, né? E vários parasitas aí que podem se aproveitar, né? As bactérias, né? Da pneumonia, da tuberculose, assim vai, da hanseníase, né? Então, tem uma larga expressão aí de micro-organismos que podem nos afetar em determinadas partes do corpo. No perispírito também, no plano espiritual também há essa classificação que por enquanto nós não conhecemos muito, a gente só vai conhecendo através das obras aí, desses seres microscópicos também, que ficam roubando a nossa energia, né? Que ficam ali estacionados no intestino, no fígado, estômago, os pulmões, a bexiga, aparelho genituritário, ok? Só que isso não exclui a presença dos espíritos mesmo, dos espíritos vampirizadores. É que são coisas diferentes. Esses espíritos vampirizadores, eles trazem essas bactérias. Então, a gente sintonizando com eles, tanto a gente produz essas bactérias, quanto eles também trazem para nós. Essas bactérias psíquicas, certo? Então, eles nos contaminam. Ao tempo em que eles se conectam aos nossos centros energéticos, estômago, sexo, né, o coração, eles se conectam a nós pelo nosso desequilíbrio e passam também a nos contaminar com esses micro-organismos. Então, são duas coisas, entendeu? Tá? É como você conviver com pessoas
né? Que a presença delas é negativa e além da presença, elas ainda contaminam você com energias e com micro-organismos, por exemplo, né? Que acabam contaminando você, o seu corpo. Você pega alguma doença, pega alguma coisa. Entendeu? É mais ou menos isso, certo? Até na semana passada a gente conversou, o espírito conversou, estava explicando para o André Luiz, né? Nós vamos voltar a falar mais sobre isso, né? Manuel, mas pode se proteger do organismo de certas influências negativas. Sim, tanto na matéria quanto espiritualmente, tanto materialmente quanto espiritualmente. Nós podemos nos proteger, né? O que a gente faz espiritualmente protege muito espiritualmente e protege muito materialmente. Por isso que o que a gente fala, eu vou voltar a repetir aqui, a oração é o mais poderoso antídoto contra o vampirismo. Né? A gente vai ver um capítulo aí, acho que o capítulo que vem, se eu não me engano. Né? A oração é o mais poderoso antídoto, mais poderoso remédio curativo ou preventivo da vampirização. E também de muitos problemas advindos da vampirização, do enfraquecimento do corpo e da contaminação material mesmo, de doenças materiais. Tá? Então, o que a gente faz para o espírito tem o duplo efeito, né, de beneficiar o espírito e beneficiar o corpo, né? Espírito, perispírito e corpo. Por isso que leitura elevada, oração, meditação, pensamento positivo, né? Mentalização positiva, relaxamento, né? Esse banho diário de luz, estudo elevado. Gente, isso tudo é uma questão higiênica. É uma questão higiênica. São tratamentos que visam higienizar. Né? O problema da obsessão é um problema higiênico, de higiene mental, de higiene emocional, de higiene perispiritual, de nos libertarmos desses bactérias psíquicas, entendeu? De sentimentos negativos, de pensamentos negativos. É um problema higiênico, de limpeza. Por isso que nós temos que limpar o vaso interior. E aqui veja a importância disso relacionada à mediunidade. Nós temos que aprender para sermos úteis, para melhorarmos como médiums, como pessoas. Nós precisamos limpar o vaso interior para podermos mais ajudar, só que com segurança, sem nos contaminarmos com as bactérias psíquicas que os sofredores trazem. Né? Então é uma segurança até para os médiuns, ele poder incorporar psicografia, psicofonia, né? E tudo mais, mas sem se contaminar, sem adoecer. Porque se o médium não se cuida, esse contato constante com os espíritos que trazem essa energia, essas bactérias, essa coisa, ele acaba entrando em obsessão. Por isso que o Alexandre falava que quase sempre a pessoa que não leva a sério a coisa, a mediunidade é caminho para a sombra, é o caminho para a obsessão, entendeu? Então é muito bom trabalhar com a mediunidade, reunião mediúnica é maravilhoso, só que para quem leva a sério, para quem leva com responsabilidade. Porque se começar a brincar com a mediunidade, não dá certo. Certo, pessoal? Ok? Tá? O álcool, o menos possível, né? O quanto menos a gente puder ingerir, melhor. A gente vai ver aqui, o próprio Alexandre vai falar, né? Que você tem tomar um aperitivo, né? Eventualmente, não faz de você uma pessoa obsediada, ou uma pessoa, né, que está fadada ao castigo divino. Não, nem também o sexo equilibrado, o sexo, né? Visando a harmonia do casal, o bem-estar, né? Isso não são pecados,
Só que aqui a gente está vendo um rapaz que trata do sexo de uma forma muito desequilibrada e a gente está vendo um senhor que faz uso regular de alcoólicos, de tal forma que o organismo dele está ensopado em álcool. E ele está lá participando de uma reunião mediúnica, né? Exercitando a mediunidade. Entendeu? Então, isso é que é questionável, né? Tá? Certo, pessoal? Então, né? Quem trabalha com a mediunidade, quem trabalha... O André Luiz, ele fala, né, no livro Desobsessão, que a gente deve reduzir, né, as expressões do álcool, do fumo, de toda... Principalmente em dia de reunião mediúnica. Eu já aconselho, né? Isso aí não é na época das fazendas, na época das reuniões mediúnicas em fazenda, não se tinha o conhecimento que se tem, era muito comum as pessoas fumarem, né? Elas bebiam também, não sabiam de certos efeitos que hoje a gente sabe, né? Então, lógico que é preferível abster-se de todo. Quem trabalha com a mediunidade, é preferível regularmente não fazer uso, nem de cigarro, nem de bebida. Entendeu? Evitar todo tipo de excesso na comida, tá? Por quê? Porque isso a gente vai ver que interessa as forças, as forças mediúnicas, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. É que às vezes as pessoas falam assim, o perigo está no exagero, só que às vezes a gente usa isso para manter uma vida regular naquele uso e vai tomando um pouquinho cada dia, né? Então, isso acaba tendo um uso regular, tanto de cigarro quanto de bebida, que não é o ideal. Que isso já demonstra até uma dependência de algo que você não consegue ficar alguns dias sem beber ou sem parar de fumar, entendeu? Então, já não é a situação da pessoa que pretende ajudar outros que estão muito necessitados nessa, que já morreram já por causa do cigarro, já morreram por causa da bebida, estão no plano espiritual, vampirizando outros que ainda fazem uso. Então, eu considero, pelo que eu entendo, pelo que eu estudo das obras espíritas, eu considero que a pessoa que se dispõe a trabalhar mediunicamente, seja na aplicação do passe, seja na doutrinação, seja na psicofonia, ela não deveria fazer uso, né, de nenhum tipo de droga, de nenhum tipo de elemento, né, como esses que a gente está falando, tá? Até porque vai implicar, né, em lidar com espíritos que estão muito necessitados nessa área. Se a gente tiver uma certa fraqueza nessa área, é muito fácil você aumentar o uso em função de certas presenças que você começa a sentir. Então a gente tem que superar certos hábitos, a gente precisa superar, se a gente quiser ajudar. É como você ir no médico, você vai consultar o médico está lá fumando. Você vê o problema do André Luiz, né? O André Luiz chegou como um suicida inconsciente no plano espiritual. Por que como um suicida inconsciente? Porque ele era médico, sabia dos prejuízos do cigarro, sabia dos prejuízos do álcool, sabia dos prejuízos do excesso da comida, do desequilíbrio do sexo, de certo modo ele sabia, né? Não exatamente espiritualmente, mas, né? Ele morreu, ele teve sífilis, né? A vida sexual dele era meio desequilibrada. Então imagina você ir no médico, o médico está pior do que você. Então, quando os espíritos vão ser socorridos, os encarnados vão ser socorridos na casa espírita, estão buscando um hospital espiritual. Estão buscando agentes de saúde, só que do ponto de vista espiritual. Então, quem está ali trabalhando tem que estar melhor do que quem chega, precisando de ajuda, concorda? E o processo de estudo, né, de aprimoramento íntimo é a preparação para que a gente se transforme num bom trabalhador em condições de ajudar, não como quem está pior do que quem está chegando, né? Certo? E não é questão de da gente ter que ser perfeito, não, porque a gente vai continuar sendo imperfeito, mas é questão de ter o mínimo de condição para ajudar, senão a gente acaba nem tendo condição de ajudar.
tá? Certo, pessoal? Então, quem se sinta preso ainda a certos hábitos, vai primeiro se abstendo, né? Vai primeiro se trabalhando para largar determinados hábitos mais pesados, mais que fazem mal. E aí, largando, aí vai buscando a área mediúnica, né? Mas tentar conciliar essas duas coisas, para mim, não dá certo, não. Já tentei fazer isso com certas pessoas e não deu certo, tá? Já tentei dar uma oportunidade e tal, mas eu vi que não funciona, não. Toda a estrutura do órgão se mantinha alterada. Terrível engurgitamento. Os lóbulos cilíndricos modificados abrigavam células doentes e empobrecidas. O baço apresentava anomalias estranhas, né? Quer dizer, os órgãos estavam aqui, o fígado estava inchado, né? Todo o organismo ali, os órgãos internos estavam todos ali, funcionamento alterado, né? Com anomalias estranhas, né? Todos os órgãos ali estavam sofrendo. Os alcoólicos, esclareceu Alexandre, com grave entonação, aniquilavam-no vagarosamente. Porque eles estavam, os alcoólicos estavam matando aquele senhor vagarosamente, estavam aniquilando ele. Você está examinando as anormalidades menores. O Alexandre falou para o André Luiz, você está olhando ainda, você está analisando os sintomas menores aí, né? Tem outros mais perigosos, né? Maiores ainda, né? Certo? Em vão, esforçavam-se os centros genitais para ordenar as funções que lhes são peculiares, porque o álcool excessivo determina modificações deprimentes sobre a própria cromatina sexual, né? Nos espermatozoides, né? Então, você vê que o álcool estava interferindo, a gente sabe que interfere, hoje em dia a gente sabe, interfere na função sexual, interfere na circulação, interfere em tudo, né? O álcool ele acaba entrando e prejudicando todo o organismo, o sistema nervoso, né? Então aqui ele estava analisando, ó, veja os centros genitais, né? Os centros genitais têm dificuldade para ordenar as suas funções, porque o álcool excessivo ali, né? Ele determina modificações deprimentes no centro genésico, né? Veja bem, pessoal, nós precisamos a saúde plena, precisamos equilibrar todos os centros energéticos, os 7 chakras, os sete centros energéticos. Nós precisamos equilibrando cada um deles, entendeu? Para que nós tenhamos uma economia energética salutar, harmônica, um funcionamento orgânico, né, condizente com o que a gente deseja e o que a gente precisa. E a função da mediunidade, ela vai ser a cereja aí no bolo, né? Vai ser a cereja do bolo. Vai ser o resultado final, né, mais equilibrada. Por quê? Porque todos os centros energéticos, eles denotam uma vivência equilibrada em todos os campos da nossa existência. Entendeu? Todos os campos nós estamos nos conduzindo bem, de forma relativamente equilibrada. Então, o resultado final é uma boa condição energética e um excedente de forças que permite ativar os centros superiores. Esse é o resultado final, tá? Certo, pessoal? Ok? Tá ficando claro para vocês? Tá fazendo sentido aí, né? Certo? Este companheiro permanece completamente desviado em seus centros de equilíbrio vital. Todo o sistema endocrínico ou endócrino, né, foi atingido pela atuação tóxica. E mais um sistema aí que a gente não tinha falado, mas que
que sofre com a influência do álcool, com a presença do álcool. As glândulas que tem no nosso corpo, as várias glândulas, o sistema endócrino nosso, né? Ali a pineal, a própria pineal, a hipófise, as tireoides e paratireoides, o timo, né? O pâncreas, as suprarrenais ou adrenais, né? Os testículos, né? A gente estava falando do centro genésico, né? Tem relação com os testículos, né? Mas veja só o impacto que tem, veja se vale a pena, né? Os espíritos falam que é uma energia venenosa, que o álcool no nosso corpo, nós passamos a exalar, do ponto de vista espiritual, uma energia que eles falam que é venenosa. Nesse livro mesmo ele vai falar, não sei se é agora ou depois. Tá? Então, tudo que se possa falar, mas eu tomo porque o médico falou para eu tomar um cálice todo dia, não sei o quê, que as histórias, né? Tá, mas tem outros elementos que podem ajudar, né? Mas às vezes a gente fica, né, querendo achar motivos para manter o hábito, para manter, né, aquele uso regular. E não há necessidade exatamente. Nós podemos achar outras alternativas que tenham uma função tão ou melhor do que o álcool, né? Até porque nós produzimos no nosso corpo a quantia de álcool que nós precisamos, nós mesmos produzimos, né? Então não teria necessidade a princípio da ingestão. E a gente fala assim, porque a gente já viu muitos prejuízos em torno do álcool. Eu, como psicólogo, como alguém, psicoterapeuta que vem trabalhando muito tempo aí, a gente já viu muito prejuízo. Tanto no campo psicoemocional, no campo familiar, né, espiritual, muito prejuízo. Né? A gente sabe que é a droga mais antiga do planeta, né? Todos nós já devemos ter tido problema com álcool, né? Porque são séculos e séculos, milênios e milênios de uso de álcool, né, na humanidade. E é a droga mais devastadora, né? Os especialistas dizem isso, né? Né? Entendeu, né? A Lia tentando justificar o gosto, né? Exatamente, né, Lia? A gente respeita, lógico, todas as pessoas com todos os seus hábitos, né? Mas aqui a gente está vendo, o nosso enfoque aqui é a saúde, é o equilíbrio do ponto de vista dos espíritos. O Alexandre que está nos ensinando e nos mostrando como é que eles enxergam a presença do álcool, né? Nas tarefas espirituais, né? E os prejuízos no nosso corpo, no dia a dia e tal, né? Debalde trabalham os rins na excreção dos elementos corrosivos. Debalde, né? Quer dizer, tentam os rins de alguma forma eliminar os elementos corrosivos do álcool aí, porque a ação perniciosa da substância em estudo, o álcool, anula diariamente grande número de néfrons, né? Que são células do, do, dos rins, né? Importantíssimas, né? Então, você vê o prejuízo para os rins também, né? O pâncreas, né? Que produz a insulina e o cortisol, né? Se eu não me engano, né? Cortisol, acho que é cortisol. O pâncreas viciado não atende com exatidão ao serviço de desintegração dos alimentos. Larvas destruidoras exterminam as células hepáticas. Quer dizer, o pâncreas também sofrendo com a presença do álcool lá, né? E aí o pâncreas não consegue atender com exatidão a desintegração dos alimentos, né? Porque as larvas, né, destruidoras espiritualmente, né, esses micro-organismos lá, exterminam as células hepáticas, né? Profundas alterações modificam-lhe as disposições do sistema nervoso vegetativo. E não fossem as glândulas sudoríparas, tornar-se-lhe-ia talvez impossível a continuação da vida física. Né? Quer dizer, o sistema nervoso está sofrendo um impacto muito grande. Se não fossem as glândulas sudoríparas, né, eliminando através do suor, né, os vapores do álcool ali,
talvez se tornasse impossível a continuidade, talvez esse senhor já teria morrido, na expressão do Alexandre aqui, né? Tá? Certo. Ok. Né? Tá certo, pessoal. Tranquilo, né? É duro que é algo tão estimulado, né? Socialmente, né? Com o cigarro, com cigarro conseguiram, né? A propaganda sem cigarro, né? Então, tiraram a propaganda de cigarro da TV, por exemplo, né? Dos meios de comunicação sumiu. Com o álcool não conseguiram fazer isso. É um lobby tão forte, é um negócio tão impregnado na cultura popular, nos hábitos, né? Já milenares, né? Não conseguiram tirar as propagandas do álcool. Isso vem levando jovens e jovens e cada vez mais que depois viram adultos, que viram idosos que não conseguem abandonar esse hábito, né? Muitos abandonam, muitos modificam, né? Mas quantos prejuízos são, né? São colhidos aí por gerações, né? Então, só para a gente ter uma ideia dos prejuízos, né? Se a gente fosse pegar o número de internamentos em função de males advindos do uso do álcool, se a gente fosse pegar o número de acidentes no trabalho advindos do uso do álcool, o número de acidentes no trânsito advindo do número de álcool, o número de homicídios advindo do excesso do álcool, né, de agressões em casa, de abusos em função do estupros, nossa senhora, nós veríamos um monte de coisa, um monte de coisa. Tá? Então, assim, né? En passant, né? Nosso objetivo não é exatamente esse aqui, mas não faz parte, né? Tá passando aqui, então a gente tá fazendo essa análise, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui com a mediunidade, né? Não conseguia dissimular minha admiração. Alexandre indicava os pontos enfermiços e esclarecia os assuntos com sabedoria e simplicidade tão grandes que não pude ocultar o assombro que se apoderara de mim, né? Que ele ia vendo, né, o Alexandre falando de forma tão amorosa, tão sábia, tão lúcida ali, né, que ele não tinha nem como contrapor, né? Ele que também viveu, né, os problemas, né, acabou vivendo os prejuízos também do álcool, né, o próprio André Luiz, né? O instrutor colocou-me em seguida ao lado de uma dama simpática e idosa. Após examiná-la atencioso, acrescentou: repare nesta nossa irmã. Deixa eu ver como é que está o tempo aqui. Deixa eu ver como é que está o horário aqui. Ainda tem tempo. Então vamos lá. Ai, ai, vamos lá, né? Vamos ficar agora com a senhora simpática aqui, com a senhora idosa simpática, né? Repare nesta nossa irmã. E a reunião rolando lá, né? O pessoal esperando lá a mão mexer, a pessoa incorporar, né? Os médiuns lá esperando que, né, o trabalho se dá, né? Só que os espíritos esperam uma atuação maior dos encarnados, uma preparação maior dos encarnados, né? Então repare nesta nossa irmã, é candidata ao desenvolvimento da mediunidade de incorporação, né? Ou psicofonia, que é aquela que a gente está concentrado ali, a gente sente a presença do espírito, a gente começa a captar os sentimentos, sensações, o pensamento do espírito, a fala dele, né? E aí a gente pode falar, né? Dar voz ao espírito para que o doutrinador possa conversar com o espírito através do médium, né? Então ela estava esperando essa possibilidade, ela candidata à incorporação, tá? Vamos lá. Fraquíssima luz, novamente, emanava de sua organização mental. E desde o primeiro instante notada-lhe as deformações físicas. Fraquíssima luz,
né? Também estava sem energia ali, o campo mental, pineal, fraquíssima luz, né? E notaram-se as deformações físicas dessa senhora, tá? Vamos ver que deformações são essas, né? O estômago dilatara-se-lhe horrivelmente. Aqui é uma avaliação técnica, tá? Não é uma avaliação estética de beleza, não é uma avaliação técnica, são médicos observando o estado do paciente, observando as características, não é desrespeito à senhora, é uma avaliação de como ela está, o estado em que ela está, né? O estômago dilatara-se-lhe horrivelmente e os intestinos pareciam sofrer estranhas alterações. Ela estava, né? Provavelmente ela é acima do peso, estava o estômago dilatado, né? E os intestinos também sofrendo estranhas alterações, né? O fígado, consideravelmente aumentado, demonstrava indefinível agitação, desde o duodeno ao sigmoide, né? Na região do intestino ali, notava-se anomalias de vulto, né? Então, novamente, as anomalias nos órgãos internos, né? Devido aos hábitos dela também. Quais seriam, né? Quais seriam os problemas dela, né? Guardava a ideia de presenciar não o trabalho de um aparelho digestivo usual, e sim de vasto alambique, cheio de pastas de carne, caldos gordurosos, cheirando a vinagre de condimentação ativa. Então essa é a percepção do André Luiz. Não parecia que eu estava diante de um aparelho digestivo normal, num estado normal, num funcionamento normal. Parecia que eu estava diante de um alambique, de um grande alambique, cheio de pastas, de caldos gordurosos, cheiro de vinagre, aquela condimentação, aquela fermentação, né? Ok? Então esse aqui é o problema dela aqui no caso, né? Dessa senhora, né? Em grande zona do ventre superlotado de alimentação, viam-se muitos parasitos conhecidos. Quer dizer, ele observava no ventre dela inchado, superlotado de alimentos, né? Ele percebia a presença de vermes conhecidos, parasitas conhecidos aqui da matéria. Como aqueles que a gente estava falando, né? A gente não sabe quais exatamente, mas como aqueles, né? Mas além desses vermes, ele percebia a presença de outros corpúsculos semelhantes a lesmas voracíssimas. Aí no caso, espirituais. Né? Então, vocês estão fazendo a ideia aí? Estão captando a ideia aí? Né? Então, além dos vermes conhecidos, né, que todos nós precisamos de vez em quando fazer os exames aí, tomar os remédios, né, respectivos aí, porque não é difícil da gente pegar algumas coisas aí, né? A gente acaba pegando, né? Às vezes por questão de higiene e tal, é normal, né? Crianças, adultos, né? Pelo menos uma vez por ano aí é bom a gente fazer os tratamentos. Mas enfim, além desses, né? Essa senhora ainda tinha aquelas lesmas espirituais também voracíssimas, vorazes, né? Voracíssimas, né? Famintas, né? Dentro dos órgãos ali no estômago, né? Os intestinos ali, para se alimentarem. Por que que estão ali? Do mesmo jeito que se alimenta do, do- das energias ali do sexo, se alimenta das energias do sistema circulatório, né? A presença do álcool facilita ali, né? Esses espíritos se aproximarem e absorverem essas lesmas, se aproveitarem dos alimentos que a gente come, as bebidas que a gente ingere, entendeu? Então elas sugam as energias vitais,
que seriam, que a gente usaria, né? Entendeu? Certo? Por quê? Porque são seres vivos, né? No plano material ou no plano espiritual, que parasitam. O que que é o parasita? O parasita ele tenta viver às custas das energias de outrem. O que que é o vampiro? O vampiro é aquele que levanta no meio da madrugada lá, meia-noite, levanta para sugar das energias. A lenda do vampiro, né? A lenda do vampiro é assim, né? É aquele que levanta de madrugada, mas os espíritos falam, não sei quem que criou a lenda do vampiro, mas os espíritos vampirizadores, eles atendem a qualquer hora. Não precisa nem esperar a meia-noite, né? Eles atendem a qualquer hora do dia, da noite. Entendeu? Então, quando a gente baixa a vibração, exagera, nós estamos sintonizando com esses seres aí, tá? Eu sei que isso mexe com a gente, mexe com o nosso emocional, mexe com, né, com os nossos hábitos, né? Mexe com a gente ficar sabendo dessas informações. Mas por que que o André Luiz trouxe para a gente? Né? Para que a gente possa ter consciência do que acontece com a gente. Porque quanta gente morre cedo, não precisava ter morrido cedo. Quanta gente acaba adquirindo um monte de doença sem saber por quê. Parece que foi ao acaso que teve. E não foi ao acaso. Tem a ver com os hábitos, tem a ver com as emoções, com os sentimentos, com os pensamentos, com o que come, com o que bebe, com a questão sexual. Não é por acaso, né? Só que a nossa ignorância, ignorarmos essas questões que ele está falando, nos custa muito, né? Então é muito importante a gente atentar para essas informações, tá? Ok. Então essas lesmas, né, lá no estômago superlotado, né, que essa senhora tinha. E outra coisa, né, a gente vai para a reunião mediúnica, o que que os espíritos falam? Além da gente evitar carnes e condimentos e, né, e tudo que seja muito pesado, de gestão difícil, a gente também, pequenas doses, comer pouco, não superlotar o organismo antes da reunião, até porque estômago cheio, cérebro inábil. Estômago cheio, cérebro inábil. Porque aquela energia, né, exige muito no estômago lá para digerir, a gente fica até, dá até sono, né? Quando a gente come muito, dá até sono, não dá? Aí você vai para reunião mediúnica, já vai ficar meio no escurinho lá, tá, quietinho. O estômago tá lá tentando fazer a digestão, né? Então dificulta. Né? Dificulta. Lembra que a gente tem que ter um excedente de forças? Ah, mas ele está gastando tudo ali com a digestão. Né? Sem falar dos gases, sem falar né? De desconfortos, às vezes advindo da alimentação, né? Certos alimentos, tá? Então a gente tem que tomar certos cuidados. A gente, com o tempo, a gente vai aprendendo a fazer isso. Você vai se conhecendo. Você vai vendo o que que dá certo, o que que não dá certo, por exemplo, dia de reunião mediúnica. Ah, esse tipo de alimento aqui eu não posso, não. Dia de reunião mediúnica. Até um outro dia até dá, mas é um alimento que às vezes dá algum desconforto, ou gera, né? Que não dá para ficar lá concentrado e, né? Então a gente vai aprendendo, né? As quantias, os tipos de alimentos que caem melhor para a nossa necessidade de trabalhadores, né? Certo? Ok, pessoal? Então, eu estava vendo aqui, né, o estômago, né, da senhora e tal. Aquelas lesmas e tal. Que se agrupavam em grandes colônias, né? Se agrupavam em grandes colônias, esses micro-organismos, essas lesmas, né? Desde os músculos e as fibras do estômago até a válvula ileocecal. Semelhantes parasitos atacavam os sucos nutritivos com assombroso potencial de destruição. Veja que
Um outro prejuízo é que os elementos nutritivos acabam sendo roubados. Então a pessoa vai criando o hábito de comer muito, né, de exagerar, mas não se nutre de forma adequada, porque está sendo roubado ali espiritualmente, roubado por esses vampiros, esses bacilos e pelos espíritos que bebem e comem junto conosco, vamos supor, né? Então, é um prejuízo também dessa forma, porque você come, 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 está sempre com fome e está sempre sendo roubado naqueles elementos vitamínicos, naqueles elementos que nós necessitamos, que seriam importantes para nós estamos sendo roubados, certo? Tá? Então, você vê que é importante, por exemplo, se orar antes das refeições. Está aí uma das utilidades de se ter e manter em família ou individualmente o hábito saudável de orar antes das refeições. Que não é apenas um ato de fé, é também um ato de fé, de respeito, de gratidão, mas é um ato também de preparação para que ao comer, estejamos apenas nós mesmos a comer, não estejam outros comendo junto conosco, não seja um condomínio de gente comendo junto comigo, né? Mas apenas eu. Isso faz até com que o apetite ele seja mais meu mesmo. Porque às vezes essa voracidade que a gente atribui tudo à ansiedade, porque a minha ansiedade, eu estou muito ansiosa, ansiosa, tudo ansiedade, tem ansiedade, mas essa ansiedade muitas vezes tem também a participação espiritual e que está me levando a uma voracidade de comer, uma insaciabilidade, parece que eu estou sempre com fome, acabei de comer, já quero ir pro doce, quero para, né? Que não acaba nunca e não me nutre, né? E vai deformando muitas vezes os meus órgãos, né? A minha condição é, de metabolismo, né? Vai perturbando o funcionamento do meu organismo, né? Certo, pessoal? Então, é uma coisa para a gente pensar, né? Quando a gente vai orar, nós já estamos de alguma forma nos protegendo, já estamos criando um ambiente ali mais preservado. Não é uma coisa mágica também, mas é um hábito que a gente vai adquirindo, né? E a reverência que a gente vai tendo, as coisas superiores, né? Principalmente se a gente demonstra ter problemas nessa área. Então, vamos orar. Senhor, né? Obrigado por essa comida, obrigado por esse momento, obrigado que os bons espíritos me ajudem, né? A me regularizar nesse campo, né? A me equilibrar nesse campo, né? Que eu possa comer realmente o que eu necessito, né? Que eu possa me alijar de qualquer coisa que me atrapalhe nesse campo aqui, né? Então, tem muita coisa que pode ajudar, certo? Tá? Ok. Observando minha estranheza, a gente já está acabando, pessoal. Observando minha estranheza, o orientador falou em meu socorro. Temos aqui uma pobre amiga, desviada nos excessos de alimentação, né? Lembrando que sexo e estômago são os dois centros mais antigos que a gente tem, porque logo a gente aprendeu a se alimentar e a reproduzir. Então, o instinto de conservação, né, de preservação da vida, ele se bifurcou em dois: comer e reproduzir, se alimentar e reproduzir, né? E isso vem conosco há muito tempo. Então, o estômago e sexo são os dois centros que mais nos ligam à Terra. São os mais fáceis de serem vampirizados em nós, é estômago e sexo. Os outros também, mas os mais, né? É fácil da gente entrar, da gente derrapar,
da gente se desviar é estômago e sexo. São os problemas da alimentação e os problemas das forças sexuais da alma, do equilíbrio, da disciplina, entendeu? Por isso que é fácil a pessoa que está caindo moralmente, é fácil ela começar a entrar para o campo dos exageros, das festas, das comilanças, bebida, comida, e também os exageros do campo sexual. Vocês percebem que a coisa está lá meio próxima, né? Uma faixa que está lá meio próxima, tá? Certo? Porque são as coisas muito antigas que a gente traz, né? E talvez a gente tenha perdido várias encarnações já por causa desses excessos. Que é justamente o porquê o André Luiz acabou falecendo, né? Vê? Vamos só terminar essa situação dela aqui, a gente já acaba. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Quer dizer, ela não vive, ela não come para viver, ela vive para comer. No caso, essa nossa irmã, né? Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Quer dizer, tá todo mundo ali, o sistema nervoso, né? Todos os sistemas endócrinos, tá todo mundo trabalhando ali para o estômago. É o que a gente faz da nossa vida. Qual é o pano de fundo da nossa vida? Qual é aquilo que é o mais importante, que a gente está sempre pensando o tempo todo? Né? Então, se eu começar só a pensar o que, que eu vou comer à noite, já de manhã eu já estou pensando, eu estou programando o que, que eu vou fazer hoje, né? Então, aquilo começa a ser a gente viver em função do que vai comer, né? Certo? Então, essa nossa irmã, né? Todo o organismo dela praticamente está sendo usado para dar conta da alimentação, né? Descuidada de si mesma, caiu na glutonaria crassa, né? Na glutonaria, que seria esse vício de comer demais, né? Tornando-se presa de seres de baixa condição, né? Tornou-se presa de seres de baixa condição. Quais seres? Seres que também trazem esse problema. Talvez tenham morrido também devido aos excessos aqui na Terra. E continuam se aproximando de encarnados para comer junto, para beber junto, para ter continuar os excessos. Mas por que fazem isso, Alexandre? Porque eles querem continuar se sentindo vivos. Eles sentem falta daquele alimento material, sentem falta da matéria. É como eu falar para vocês, ó, a partir de agora vocês vão parar de comer isso, parar de comer aquilo, parar de beber isso, parar de beber. Alexandre, pelo amor de Deus, o que vai ser minha vida? Aí vocês vão falar, eu tô fraco, Alexandre, eu não tô me sentindo bem, né? As dietas, né? Você vai no nutrólogo lá e passa lá a dieta, daqui 2 dias você já tá desistindo da dieta, né? É mais ou menos isso, a gente desencarna e aí a gente sente falta daquilo que a gente se habituou a vida inteira, né? Daquilo que você ficou viciado ali a vida inteira e não fez aquele trabalho, né, de parar com os excessos de doce, parar com os excessos de gordura, de fritura, de um monte de coisa, né, que a gente sabe que faz mal, mas a gente não se movia no sentido de preservar a vida, de ser mais moderado, de ser mais cuidado, né? Então, a gente, no plano espiritual, a gente quer continuar junto das pessoas para comer junto com ela. A procura dos restaurantes, procura as casas das pessoas onde se come muito, onde se faz muita festa, churrascos e coisa. Esses espíritos eles acabam buscando pelo cheiro, pelo faro, pelos hábitos, eles acabam buscando esses ambientes. Porque eles sentem a energia, eles sentem o cheiro, e eles sentem aquela fome, aquela vontade de. Aí eles vão se colando a nós, né? Porque é um acoplamento, né? Dos chakras deles, dos centros energéticos do perispírito deles com os nossos. Então vai se criando uma afinidade por gostos, por similitude de hábitos,
E aí eles vão se acoplando a nós e vão comendo junto com nós, vão bebendo junto com nós, vão, né? Isso pode se manter indefinidamente. Isso pode se manter indefinidamente. Se eu não tiver uma vida espiritual equilibrada, e de vez em quando você fazer isso, né? Faz uma festa e tal, e come, exagera até. Ok, ninguém vai morrer por causa disso, né? Numa eventualidade e tal. Agora, você fazer a sua vida uma rotina assim, aí já começa, esses espíritos começam a frequentar a sua casa, a frequentar o seu corpo de uma maneira frequente, de uma maneira constante. Aí vai se caracterizando o processo obsessivo por vampirização, né? Certo? Ok? Tá? Então ela se tornou presa a desses seres de baixa condição. Aí só mais um, só para terminar mesmo, tá? É o último aqui. E por que me conservasse em silêncio, incapacitado de argumentar ante ensinamentos tão novos? O instrutor considerou, perante estes quadros, você pode avaliar a extensão das necessidades educativas na esfera da crosta, né? Quer dizer, pelo que a gente está analisando aqui, você já está tendo, já pode avaliar o tamanho do problema, o tamanho do BO. Você já pode analisar o tamanho do problema que a gente tem pela frente, em termos de planeta, o quanto nós precisamos nos educar, o quanto nós encarnados, né? O quanto nós precisamos nos educar, né? Certo, pessoal? Ok? Vamos dar uma paradinha aqui, né? Para não ficar muito cansativo. Mas aí a gente continua na semana que vem este livro, né? Na sexta-feira. E a gente continua aí analisando, né? Tá, pessoal? Ok? Então a gente tem um grande material aí para a gente pensar, né? É lógico que ninguém espera a perfeição imediata, nós não devemos, né? Partir para os radicalismos, vamos com cuidado, vamos fazendo as modificações de uma forma orgânica, de uma forma gradual, até porque isso mexe muito com as emoções. Você alterar hábitos de uma hora para outra, de uma forma muito radical, isso altera muito as nossas emoções. E é muito perigoso. Nós precisamos ir com cuidado, tá? Ok? Fazendo as mudanças, as reformas de uma forma decidida, de uma forma planejada e de uma forma constante, tá? Então vamos agradecer, né, esse momento. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a nos tornarmos efetivamente pessoas mais espiritualizadas, não a um salto, mas a golpes de esforço, a golpes de disciplina, fortalecimento da vontade, para não sermos demasiadamente complacentes conosco mesmo, de uma forma a sermos levianos com as forças superiores que detemos, que podemos usufruir, mas que possamos realmente fazer o passo a passo da nossa libertação, tratando de maneira séria, de maneira comprometida a nossa mudança, para que haja realmente uma melhora íntima, uma melhora orgânica, perispiritual, mental, emocional e espiritual. E que a luz do teu amor brilhe em nós e que nós sejamos um vaso mais límpido, mais cristalino, para retermos melhor e mais prolongadamente as tuas energias benéficas, para nos transformarmos, Senhor, a partir dos hábitos diários, num aparelho assimilador de correntes mentais elevadas, que a cada dia se esforça para estudar, para meditar, para refletir e para assimilar esses valores eternos, mesmo durante o nosso trânsito na matéria. Obrigado mais uma vez e que permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.
Muito bem, pessoal. Então, eu agradeço a todos. Deixa eu passar um recado para vocês. É, é o seguinte, eu vou dar uma viajada, até para descansar alguns dias, tá? Esse ano foi um ano bastante, que exigiu bastante da gente, né? É por vários motivos, né? Mas eu vou dar uma saída para descansar um pouco e eu volto provavelmente a fazer estudo no dia 1º de dezembro, tá? Provavelmente no dia 1º de dezembro, se tudo der certo, tá? Eu aviso vocês, devo colocar um aviso ali no Facebook, né? No WhatsApp. Amanhã a gente deve fazer ainda o estudo do céu azul, né? Que a gente não está fazendo ao vivo, mas eu estou gravando e no domingo a gente coloca no WhatsApp, tá? Então a gente ainda vai ter esse estudo no domingo que eu vou colocar para vocês. Mas o estudo ao vivo a gente vai retornar só no dia 1º de dezembro, tá bom? Então fiquem com Deus, um grande abraço, tá? Se cuidem, né? Mantenhamos aí a boa disposição, a boa vontade, tá? E estaremos juntos aí em breve, tá? Então fiquem com Deus, pessoal. Um abração.